Olá, meu nome é Mirelle. O objetivo deste vídeo é falar sobre meu projeto de iniciação científica, que tem como tema Fair Allocations, uma introdução à justiça distributiva. Bom, o objetivo do trabalho é ser capaz de fazer discussões sobre escolha social, desigualdade e mobilidade social, esses grandes temas. Então, um conceito que é bem conhecido é a eficiência de Pareto, só que essa eficiência tem suas limitações, e aí vem a necessidade de a gente discutir sobre justiça distributiva. Então, o objetivo do trabalho é procurar entender o que a teoria econômica tem a dizer sobre justiça distributiva. Bom, os procedimentos metodológicos. Se baseou no estudo, organização e reuniões semanais. Então, os principais materiais de estudo foram esses dois. Um desses está até aqui na biblioteca do Lenk, que é o livro do Hendricks. Legal, né? E aqui eu coloquei a apresentação do workshop porque fez parte desse processo de estudo e organização. Bom, os principais resultados. Então, entendimento de forma introdutória sobre. Aqui eu quis enfatizar de forma introdutória, porque, assim, apesar de ter sido muitas horas estudadas durante esse um ano, tem muita coisa que eu preciso saber sobre esse tema. Então, bem de forma introdutória. Esses três grandes temas. Problema locativo básico. Então, aqui a gente começou desde a definição que é ciência econômica, que dada por Lionel Robbins. Então, Lionel Robbins fala que a economia é a ciência que trata do comportamento humano como uma relação entre fins e meios escassos que têm usos alternativos. Então, uma dúvida que eu tinha era sobre esses conceitos meios e fins. Então, eu fui a alguns professores pedir ajuda e eles foram bem gentis, me ajudaram a entender sobre esses dois conceitos. Sou muito grata a eles. Então, a gente partiu desse início, o que é a economia. Então, a economia é a ciência que trata da escassez. Aí, dado que os recursos são escassos, qual a melhor forma possível de distribuir os recursos? E aí, o que seria essa melhor forma? Então, a gente vem a necessidade de tratar sobre justiça. Então, nesse passo, problema locativo básico, a gente usou a ferramenta de caixa de Edorf. Então, aqui a gente fez discussões sobre esse problema. Então, aí veio a questão, né, de discutir sobre justiça distributiva. Aqui a gente viu um modelo simples dado por Molan, que fala sobre 3 soluções de divisão justa de recursos, em um caso de déficit e excesso. E interessante que não precisa falar sobre utilidade para falar sobre divisão justa nesse modelo proposto por Molan. A gente também viu uma outra forma de falar sobre justiça, que é supor uma função de bem-estar social. Só que, ao supor uma função de bem-estar social, a gente acaba supondo comparabilidade de utilidades, que é algo bastante discutido. As utilidades são comparáveis? Então, aqui a figura para falar um pouco mais sobre esses 3 temas que eu falei no slide seguinte, no slide anterior. Aqui é a caixa de Edorf, então na caixa a largura é a quantidade total do bem 1, a altura é a quantidade total do bem 2. Então, o legal é que a gente consegue falar sobre factibilidade. Então, o indivíduo 1, ele não pode demandar o bem 1, maior, assim, uma quantidade maior do que a largura da caixa, porque não é factível, né? De forma similar, vale para o bem 2. E, assim, o que é o problema locativo? O problema locativo é encontrar um ponto na caixa. Então, a gente quer uma alocação que seja representada por um único ponto, porque a gente não quer desperdício. E aí, olhando para a caixa de Edorf, com essa ferramenta a gente conseguiu falar sobre desperdício, a gente consegue falar sobre factibilidade,
sobre eficiência. Então, essa curva aqui é a curva de contrato, que representa todas as alocações que são eficientes. Então, e aí a gente consegue falar também sobre desigualdade, porque se a gente pegar, por exemplo, aqui no cantinho, perto da origem do 1, não sei se o mouse está aparecendo, mas é uma alocação que está sobre a curva de contrato e está próxima aqui da origem do 1. Aqui eu estou dando muito dos 2 bens para o indivíduo 2 e pouquinho para o 1. Então, nessa economia que eu tenho 2 indivíduos, um indivíduo é rico dos bens e o outro passa fome. Então, assim, se justiça preza por uma maior igualdade, então, alocações que são eficientes podem não ser justas. Porque aqui é uma alocação extremamente desigual, mas é eficiente. Então, para falar sobre justiça, a gente vai fazer um passo. A gente vai sair da caixa e ir para o plano de utilidades. Então, a partir da curva de contrato, eu vou pegar para cada alocação, eu vou falar qual é a utilidade do indivíduo 1 e a utilidade do indivíduo 2 nessa alocação. Aí eu vou ter um par de utilidade. Eu vou plotar esse par, no plano de utilidades. E aí a gente vai formar a fronteira de possibilidade de utilidade. Então, dado a fronteira de possibilidade de utilidade, a gente vai supor uma função de bem-estar social, com base em alguns princípios de justiça. Então, um dos princípios de justiça que a gente tratou é chamado de soma fitness. Então, considerando esse princípio de justiça, a sociedade ela deseja maximizar a soma das utilidades. E aí a gente considera a função utilitarista clássica. Essa aqui é uma curva de nível dessa função. Então, aqui eu encontro o Ozão, que é o par de utilidades, e aí eu vou rastrear na caixa de Edorf. Eu encontrei esse O minúsculo, que vai representar uma alocação que é justa, além de ser eficiente, é justa. Então, agora a gente vai querer alcançar essa alocação. Dado que o planejador escolheu Ozinho minúsculo, como alcançar essa alocação? Então, se a gente considerar que a economia inicialmente tinha uma dotação ômega, então eu posso usar o segundo teorema do bem-estar social, que fala que qualquer alocação na curva de contrato pode ser alcançada desde que eu consiga mexer com as dotações iniciais. Então, nesse caso, se a gente considerar ômega como a dotação inicial, a gente vai de ômega para ômega linha através de uma taxa lump sum. Então, a gente dá mais bens 1 para o indivíduo 1 e retira do indivíduo 2. E a gente chega a ômega linha. Quando chegou em ômega linha, eu vou usar o mercado. Então, cada pessoa vai fazer o que é melhor para si mesmo e vai chegar à alocação proposta pelo planejador, alocação justa. Então, aqui a gente está usando o segundo teorema. A gente está, através de uma taxa lump sum, o planejador, ele impõe uma taxa lump sum, garante que o mercado seja competitivo e aí chega a alocação que ele queria, inicialmente. Legal? Só que aí entra um outro problema, porque em uma economia grande, a taxa lump sum é incompatível com os incentivos. Então, a gente tem incompatibilidade de incentivos. O indivíduo tem incentivos a revelarem suas características de forma errada, suas características, assim, eles mentem sobre seus tipos, né? Mas, assim, se a taxa lump sum é incompatível com o incentivo, por que a gente usa? Por que a gente considera importante? Porque ela vai servir como um benchmark, como um parâmetro do que é melhor. E a gente vai procurar outros meios para conseguir se aproximar desse melhor. Bom, então, só que o problema por trás desse processo é que quando a gente supõe uma função de bem-estar social, a gente está comparando utilidade, que é o que eu representei nesse segundo gráfico. Então, aqui tem uma curva de nível da função de bem-estar social intermediária, em que o planejador é indiferente entre M e N. Então, o que quer dizer isso, né? Aqui a última igualdade, não sei se o meu vídeo cortou, mas é WN. Então, o planejador é indiferente entre estar na locação M ou estar na locação N. Isso significa que ele considera diminuir esse W, o 2, e aumentar W,
o 1, né? Então ele está comparando, ele fala, é equivalente diminuir essa quantidade de utilidade do 2 e aumentar essa quantidade do 1. Bom, aqui a gente está comparando utilidade. Então, no início do século XX, tinha essas discussões, né, sobre se faz sentido comparar a utilidade, só que foi descartado. Essas discussões foram descartadas porque, primeiro, não foi achado uma forma de calcular a utilidade de cada indivíduo. Segundo, porque, toda uma teoria podia ser construída sem falar de comparabilidade de utilidade. Então, toda a teoria do equilíbrio geral foi construída sem precisar ficar falando sobre comparabilidade de utilidade, apenas usando o conceito de utilidade ordinal, que não é comparável. Mas a partir de 1960, a partir dessa década, foi reintroduzido essas discussões, porque para falar de justiça entendia-se que precisava supor comparabilidade de utilidade. Mas se aqui é uma questão, né, que me incomoda e assim, é o que a gente discute no laboratório. Por que aqueles que acreditam que a utilidade não são comparáveis acham interessante supor que seja? Porque quando supõe uma função de bem-estar social, está supondo que a utilidade é comparável. E esse é o grande... eu quero muito aprender sobre isso, eu quero muito saber responder isso. Porque em lógica a gente aprende que quando o antecedente é falso, se eu acredito que o antecedente é falso, eu posso chegar a uma conclusão que é falsa ou verdadeira. Então, quando eu suponho que as utilidades são comparáveis e eu acredito, eu falo que as utilidades não são comparáveis, então o resultado que eu posso obter, o consequente, pode ser verdadeiro ou falso. Então, tudo, muita coisa está sendo construída supondo que as utilidades são comparáveis e acreditando que as utilidades não são comparáveis. Acho que tem pouco tempo para refletir sobre isso. Bom, eu queria agradecer ao Programa Unificado de Bolsas, que sem o financiamento eu não estaria aqui. Agradecer ao laboratório, né, o Lenk Ferrap USP, especial ao professor Jefferson, por toda a dedicação neste projeto. Agradecer à Universidade de São Paulo, que proporciona toda essa estrutura para que eu possa conseguir estudar, né? E agradecer a você que está assistindo esse vídeo. Muito obrigada pela atenção.